O atacante Bruno Henrique do Flamengo é alvo de uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio de Janeiro que investiga manipulação num jogo do Campeonato Brasileiro. O jogador é suspeito de ter tomado cartões no confronto entre Flamengo e Santos no dia 1º de novembro de 2023, pelo Brasileirão, para beneficiar apostadores. Essa matéria é do G1.com, tá, pessoal? Na partida do ano passado, disputada em Brasília, Bruno Henrique entrou em campo pendurado com 2 cartões. Ele levou amarelo por falta e Soteldo aos 50 minutos do segundo tempo, quando o Flamengo já perdia por 2-1. Ele reclamou depois do cartão de forma assintosa com o árbitro Rafael Klein e imediatamente foi expulso. Mais de 50 policiais federais cumpriram na manhã dessa quarta-feira 12 mandados de busca e apreensão. Não há mandados de prisão, isso precisa ser ressaltado, em endereços no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vespasiano, Minas Gerais, Lagoa Santa, também Minas Gerais, e Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Entre os endereços que são alvo da Polícia Federal no Rio estão o Ninho do Urubu, o CT do Flamengo e a casa do jogador do Flamengo, no caso Bruno Henrique, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. Bruno Henrique estava na residência onde foi apreendido apenas o celular. Outras pessoas no alvo são Elias Bassan, Henrique Mosquete do Nascimento, Andril Salles Nascimento dos Reis, Douglas Ribeiro Pina Barcelos e Max Evangelista Amorim, residentes em Belo Horizonte, que é a cidade natal de Bruno Henrique. Todos são ex-jogadores ou jogadores amadores de futebol. E os valores chamam a atenção porque são valores pequenos. Vamos lá. Entre os valores identificados de apostas para Bruno Henrique tomar cartão no jogo estão os seguintes: 3.500 para ganhar 9.150, um lucro de R$ 6.100. Outra aposta de 2.300 para ganhar 7.000, que seria um lucro de R$ 4.700. E mais uma aposta de 1.500 para ganhar 4.550, que seria um lucro de R$ 3.050. Vamos trazer o lado do Flamengo, já eu comento essa situação. O Flamengo emitiu um comunicado oficial e disse o seguinte, que tomou conhecimento nesta data, ou seja, hoje, da existência de uma investigação ainda em curso versando sobre eventual prática de manipulação de resultados e apostas esportivas. O clube ainda não teve acesso aos autos do inquérito, uma vez que o caso corre em segredo de justiça, mas é importante registrar que, ao mesmo tempo que apoiará as autoridades, dará total suporte ao atleta Bruno Henrique, que desfruta da nossa confiança e, como qualquer pessoa, goza de presunção de inocência. O Flamengo esclarece, por fim, que houve uma investigação no âmbito desportivo perante o STJD, a qual já foi arquivada, mas não tem como afirmar que se trata do mesmo caso e aguardará o desenrolar da investigação. Importante esse último parágrafo. O atleta segue exercendo suas atividades profissionais normalmente, treina e viaja com a delegação nessa quarta-feira para Belo Horizonte. Pessoal, isso é uma investigação. Eu vou falar aquilo que eu sempre falo nesses casos, o caso do Paquetá, o caso até mesmo do Luiz Henrique, atacante do Botafogo, que o portal UOL está fazendo várias matérias sobre essa situação, envolvendo também o jogador do Alvinegro. Gente, até que acabe a investigação, não tem como a gente dizer que ele é culpado, que ele é inocente, é esperar a investigação acabar. E aí a investigação acabando, obviamente a gente vai comentar aqui o resultado da investigação. O que eu posso dizer é o seguinte, o jogador tem que jogar, tem que ser relacionado. Eu acho que isso tudo parte do próprio jogador. Se o jogador se sentir à vontade e com cabeça, com mental, para poder entrar em campo, exercer a sua profissão, exercer a sua função e ajudar o Flamengo, que no caso é o time, no Luiz Henrique, Botafogo, o Lucas Paquetá, o clube dele lá na Inglaterra e também seleção brasileira, eu não vejo nenhum problema. O problema é se essa situação afetar o mental do jogador, o psicológico do jogador e isso acabar sendo refletido dentro de campo. No caso do Lucas Paquetá, eu acho que está refletido dentro de campo. Coincidência ou não, depois que iniciou esse processo de investigação, o Lucas Paquetá não conseguiu mais performar. O Bruno Henrique, talvez ele já soubesse dessa investigação, não sei, estou dando um exemplo aqui, hipoteticamente falando.
Mas agora que se tornou público, talvez o mental pese mais. Mas se ele está viajando com a delegação, treinando normalmente, vai jogar, é porque a diretoria, o departamento de futebol já deve ter conversado com o atleta e o atleta deve ter dito que não, tá de boa, dá para jogar, que não vai atrapalhar, que não vai deixar essa situação atrapalhar dentro de campo. A ver, até porque o Bruno Henrique deve ser titular no jogo dessa quarta-feira contra o Cruzeiro. E por falar nesse jogo, Felipe Luiz encerrou a preparação. Repito o que eu disse na introdução, 5 jogadores do time titular não vão nem viajar. O Flamengo informou que Gabigol, Arrascaeta, Gerson, Léo Ortiz e Wesley ficarão no Rio de Janeiro enquanto a delegação viaja para Belo Horizonte. E sobre a logística, o Flamengo joga contra o Cruzeiro nessa quarta, retorna logo após o jogo, treina quinta, sexta e sábado no CT Ninho do Urubu e depois retorna para Belo Horizonte para encarar o Atlético Mineiro. Venê, mas se eles já estarão em Belo Horizonte, por que eles não ficam logo? Gente, a resposta é óbvia. O Flamengo desfruta de um dos melhores CTs do mundo. Eu não digo do Brasil e nem do cenário sul-americano. É do mundo. Tem uma estrutura absurda. De campo, de aparelho, de tudo. Material humano, de tudo. Não faz o menor sentido o Flamengo ficar hospedado quarta, quinta, sexta e sábado em um hotel lá em Belo Horizonte, focando na preparação para pegar o Atlético Mineiro. Aí treina no CT do Cruzeiro. A estrutura não é a mesma. Os materiais que os profissionais costumam utilizar não são os mesmos. É óbvio que é melhor você treinar no seu CT, tudo certinho. É um bate-volta. O Flamengo, pelo porte financeiro, tem condições de pagar um voo fretado. Então, é VAPT e VUPT. É isso. Até porque 5 jogadores titulares já vão estar no Rio de Janeiro. Venê, então, qual é o provável time que vai a campo? Pelo que eu apurei, porque com o Felipe Luiz não dá para cravar, porque ele confirma apenas na preleção, pelo que eu apurei, ele esboçou o seguinte time: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Alan, primeiro volante, Pulgar, segundo volante, e Alcaraz fazendo a função da Arrascaeta. Matheus Gonçalves, Gonzalo Plata e Bruno Henrique. Esse é um provável time do Flamengo para pegar o Cruzeiro. Quero saber a opinião de vocês. Vocês concordam com o Felipe Luiz? Tá certo em poupar geral? Eu acho que tá certo em poupar. De verdade mesmo. Ah, mas tá poupando porque tem... Independentemente do motivo do jogador estar sendo poupado. Gente, domingo é uma decisão. É o único título que o Flamengo pode conquistar na temporada 2024. Não vale a pena você arriscar. Ah, você vai botar a Arrascaeta? Claro que não. Vai botar o Gerson para jogar? Claro que não. O Wesley tá jogando muita bola? Não. Ah, mas ele pode se machucar andando em casa. Beleza, mas a chance de se machucar andando em casa é muito menor do que jogando uma partida contra o Cruzeiro.